Se liga, galera, nesse vídeo aqui eu vou analisar com vocês o índice AUVP11 do Raul Sena, do canal Investidor Sardinha aqui no YouTube. Pra quem não me conhece, prazer, meu nome é Logan, e pra quem já conhece, tô aí hoje com mais um vídeo e dessa vez eu vou fazer com vocês um estudo desse índice, mostrar como eles estão escolhendo os ativos, quais ativos estão compondo a carteira, o peso dos ativos na carteira, taxas e, é claro, eu vou dar minha opinião sobre tudo que eu estiver pontuando. Bora lá! Primeira coisa que eu queria dizer, um grande abraço pra você, Raul, se você estiver assistindo esse vídeo. Eu sei que o Raul é fofoqueiro, quando alguém faz um vídeo falando sobre algum produto dele, ele dá uma bisoiada, às vezes comenta. Não vai com o countdown que tá assistindo isso aqui. Um grande abraço pra você, Raul. Rapaziada, entrei aqui no BTG e procurei sobre o ETF AUVP11 pra gente conseguir conhecer algumas informações sobre o índice. Na página principal a gente dá de cara com um breve resumo do que seria o índice. O índice AUVP11 é o primeiro ETF brasileiro estruturado com base 100% fundamentalista, inspirado na metodologia do diagrama do Cerrado, que é algo que eu acho que faz parte lá da plataforma da AUVP. Com estrutura de baixo custo e acessível a qualquer investidor, o índice busca refletir uma estratégia disciplinada, orientada por fundamentos sólidos e com foco na construção de valor sustentável ao longo do tempo. Metodologia, primeiro ponto, foco em fundamentos consistentes. A permanência dos ativos na carteira está condicionada à manutenção de fundamentos sólidos. Ou seja, os ativos da carteira, seus pesos podem ir variando com o tempo. A seleção não considera o volume negociado, mas sim a robustez e a resiliência do modelo de negócio. E por que ele especificou isso? Porque ele está tentando fazer uma separação do índice dele com o índice Bovespa. A base de escolha dos ativos que compõem o IBOV é a liquidez dos ativos. No índice dele, os critérios vão ser outros. Um desses critérios é a lucratividade recorrente. São elegíveis apenas empresas que apresentam um lucro líquido positivo de forma consecutiva nos últimos 5 anos. Minha opinião sobre isso, eu acho pouco. Se isso é um pilar importante na estratégia, eu acho pouco. Pois isso permite empresas recentes na bolsa entrarem na estratégia, com a possibilidade de entrar até empresas com números inflados por conta do IPO, e empresas que também recentemente deram prejuízo, reverteram o prejuízo e agora estão há 5 anos consecutivos no lucro. Então 10 você evita empresa nova, você vai ter um histórico melhor de análise, também esse filtro vai trazer empresas para você com mais solidez. Outra questão de análise é estrutura de capital saudável. O parâmetro de dívida líquida sobre EBITDA deve ser inferior a 3. E o que esse parâmetro nos diz? Esse parâmetro é uma fórmula usada para medir o quanto uma empresa está endividada em relação à sua capacidade de gerar caixa. Resumidamente, ele mostra quantos anos a empresa levaria para pagar suas dívidas com o dinheiro que ela está gerando, caso ela utilizasse todo o EBITDA dela em função de pagar dívida. É um parâmetro interessante? Sim, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque varia de caso para caso, depende do setor, tem setor que é mais endividado, naturalmente, como o setor elétrico. Por exemplo, com esse parâmetro definido, não seria possível colocar na carteira, no momento, Taesa, que está com 4,16 vezes dívida líquida sobre EBITDA no dia da gravação desse vídeo. E a média histórica de endividamento da empresa é de 3,17 vezes. E é uma empresa muito interessante no setor de energia, de transmissão, e o gráfico de lucro, que para mim é o mais importante, no longo prazo vem sendo um gráfico de lucros escadinha. No longo prazo, a cotação vai seguindo o lucro. Então a Taesa, a princípio, é uma empresa bem redondinha, porém não entraria no índice por conta dessa questão da dívida. Outra empresa bem redondinha, também no setor de energia, que seria descartada, Equatorial. Cotação seguindo o aumento de lucro, é assim que funciona no longo prazo, mas a empresa atualmente está aí com uma dívida líquida sobre EBITDA de 3,87. Para mim é um parâmetro muito importante, sim, porém tem que ter muito cuidado ao utilizar ele. E aí depois vem um outro parâmetro também de eficiência, de ROI, que não sei o que, margem líquida, eu nem ligo pra isso aí. Para mim o principal parâmetro é lucros consecutivos por vários anos e lucros crescentes. Pois no longo prazo, cotação segue lucro, por isso que é o melhor parâmetro de todos. Agora vamos para essa parte de baixo aqui, mercado total. Eles têm um filtro, né, de 5 anos de listagem. Esses 5 anos tem que ter aí no mínimo 5 anos de lucro consecutivo. Não gosto disso. Muito próximo do IPO, muito próximo. Aí o que acontece? Tem empresa, por exemplo, que faz o IPO e fornece dados de anos anteriores, tipo a Pets. Não é o melhor exemplo que eu poderia dar, acredito eu, mas foi o primeiro ativo que me veio à cabeça nesse estilo. Ela fez IPO em 2020 e forneceu dados aqui, a princípio desde 2017. Aí o que acontece? Você vai ver o gráfico de lucro, 2017 com lucro, 2018 com lucro, 2019 com lucro, e aí 2020, 2021 o lucro aumenta, consequentemente a cotação também aumenta, mas é que tá, quanto desse aumento de lucro da empresa é por conta de eficiência, inovação operacional, e não por conta de números inflados por conta do dinheiro arrecadado no IPO, entendeu? Não dá pra saber. E aí no futuro pode acontecer o que aconteceu aqui. A realidade veio à tona, chegando até dar prejuízo. E aí quem comprou no IPO perdeu o dinheiro todo praticamente até agora. Então eu não invisto em empresas com menos de 10 anos de IPO, menos de 10 anos de lucro consecutivo, a não ser em raríssimas exceções. Caso eu faça uma análise mega aprofundada da empresa,
E aí eu concluo que a empresa realmente vale a pena aportar. Vamos para o próximo ponto do funil, centralização de mercado. Empresas com capitalização de mercado igual ou superior a 3 bilhões. Market cap, rapaziada, quanto a empresa vale no mercado. Ou seja, ele está aí evitando empresas pequenas. Uma empresa interessante que ficaria de fora por conta desse parâmetro é a Panvel, que tem 1,5 bi de valor de mercado. O gráfico de lucros da empresa é excelente, um gráfico escadinha. É por isso que ela rentabilizou bem no longo prazo. Mas a empresa também ficaria de fora porque alguns setores ele descartou da estratégia. Mais pra frente a gente vai falar sobre isso, porque a Panvel é de varejo. Outra empresa que seria descartada, por esse motivo a princípio, e que tem um gráfico de lucros interessante é a CSU Digital. Olha como é que ela é piquititia, né? Nem 1 bi de mercado, 700 milhões que ela vale. Porém, olha o gráfico de lucros, que interessante, crescendo no longo prazo, empresa com caixa líquido, ou seja, ela tem mais caixa do que dívida. Muito interessante a empresa, mas que ficaria de fora. Também, de qualquer forma, a liquidez dela é baixa para um ETF, é muito dinheiro envolvido, então eles ficam um pouco também limitados ao que escolher para compor a carteira, porque eles precisam de liquidez, né, para movimentar o dinheiro. Próximo ponto, que seria o da liquidez, para mim tem a ver com isso que eu acabei de falar. Tem que ter uma liquidez razoável para eles conseguirem movimentar, comprar e vender as coisas com facilidade. E aí o próximo ponto, eles descartam empresas com recuperação judicial, extrajudicial, ok. Setores, descarta totalmente varejo, proteína animal e transporte aéreo. Transporte aéreo realmente é uma merda, mas varejo eu acho um ponto complicado. Porque nem toda empresa que tá no setor de varejo é ruim. Tem empresas muito interessantes nesse setor. Inclusive, uma das empresas que mais cresceram nos últimos tempos é do setor de varejo, a Raia Drogasil, que rentabilizou 100.000% em 30 anos. Muita coisa. Com uma rentabilidade composta mesmo com essa queda inteira de 25,8% ao ano. E por que isso? Porque o lucro cresceu, cara. Uma enormidade. Olha o gráfico de lucro da empresa. A empresa também quase não tem dívida. Enfim, até então uma excelente empresa, mas que seria totalmente descartada por ser de varejo. Outra excelente empresa do setor de varejo é a Lojas Renner. Também cresceu uma enormidade em 30 anos, mesmo com a recente queda atual. Pô, veja aí o gráfico, a empresa só cresceu. Só agora aí nos últimos 5 anos, né, que ela tá nessa quedinha. A empresa tem mais caixa do que dívida, faz umas bonificações de tempos em tempos e possui um gráfico de lucros escadinha. É por isso que ela cresceu no longo prazo. O gráfico de lucros subindo. No final, é isso que importa. A empresa pode ter 40 de PL. Se o lucro tá crescendo, a cotação vai crescer junto. É por isso que empresas como a VEG, Droga Raia, Lojas Renner, que tem um PL médio alto, paga pouco dividendo, cresceu um monte no longo prazo, porque o lucro cresceu um monte. E por conta desse parâmetro do setor do varejo ser totalmente excluído, empresas como essas, que são empresas muito boas, estariam fora da carteira sempre, nunca teria chance de entrar. Enfim, o próximo ponto vem aquela questão de lucro, endividamento, que a gente já falou um pouco, aquela questão do ROI. Vamos agora para a composição da carteira. E aí eu vou dar a minha opinião sobre os ativos que estão lá. A minha opinião, com base na minha estratégia, ok, rapaziada? Simbora. Primeiro ponto, mais notável de todos, é a grande exposição em Itaú. Itube 3 e 4, mais Itaúsa com final 4, daí uns 27,5% da carteira, bastante coisa. O que eu acho de Itaú? Excelente. É o que tem mais liquidez, e o gráfico de lucros é o mais bonito. Olha o gráfico da Itaúsa, escadinha, cara. Bonifica bem, pelo menos aqui na Itaúsa, tem um yield interessante, médio. Não me importo muito com isso, mas dado o fato que a cotação da Itaúsa não nos traz muitas emoções, yield e bonificações são importantes, porque eles devem ser considerados no cálculo de rentabilidade do ativo. Então lá no Google você pode entrar e ver um bagulho meio de lado, parece que não rentabiliza nada, mas se você for utilizar um gráfico ajustado como o do TradingView, você vai ver que rentabiliza bem no longo prazo, né? O gráfico é bem diferente. Então, para mim, se for falar só sobre gráfico de lucros, Itaú é o melhor. A gente vê Bradesco, gráfico de lucro meio patinando, mas em compensação tá bonificando e pelos preços atuais tá com yield interessante. Isso ajuda na rentabilidade de longo prazo, mas não sou muito fã. Prefiro mais Itaú, Banco do Brasil. Inclusive, o Banco do Brasil também tá aqui na carteira. Mas Bradesco também é um excelente banco. Ainda mais nos preços atuais, né? Sobre Sabesp, cara, empresa no setor de saneamento, bem perene. Mas não me agrada não. Prefiro Sanepar. Gráfico de lucro da Sanepar muito mais bonito. Me gusta mais. Não me interessa Sabesp. B3SA3, excelente empresa. Empresa com praticamente caixa líquido. Gráfico de lucros também muito interessante, crescente até então. Tá se adaptando bem ao processo de digitalização. O único problema dela é que ela tá testando os sócios. Ainda não entregou uma boa rentabilidade no longo prazo para os acionistas, mas faz parte do jogo. Uma hora ou outra ela pode explodir e o bobão que ficou se importando com isso pode ter perdido a chance de uma vida. A própria Raia Drogasil ficou aí, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos andando de lado, cara. Pode ser também que ela nunca entregue um retorno bom para os acionistas, mas como eu falei, faz parte do jogo. O preço de você ter uma Droga Raia da vida, de uma VEG, é você ter uma B3.
que até agora não rentabilizou bem, e outras empresas também. Mas você tem que ter em mente que montando uma estratégia decente, a explosão das melhores, que você não sabe qual que vai ser as melhores, vai mais que compensar a lateralidade, a falência de algumas empresas, se você escolher empresas que faliu nessa carteira. VegZona, mano, uma das melhores empresas da bolsa, disparada, se não a melhor. Rentabilidade absurda desse trambolho aí, caixa líquido e gráfico de lucros crescente a longo prazo. É aí que eu falei, ó. Olha o tanto de tempo que a empresa ficou andando praticamente de lado. Cara, mais de 10 anos. É muito fácil olhar pra trás e ver o que a VEG é hoje. Difícil é, vamos supor que a B3 seja uma próxima VEG. Difícil é ver a rentabilidade da B3 crescendo no lucro, sendo uma rentabilidade razoável, cara, nada demais. E aportar nela e deixar quieto por vários anos, às vezes sem nem ganhar merda nenhuma. Investir em ações não é pra qualquer um, de fato. Pra maioria das pessoas é mais fácil deixar tudo em renda fixa mesmo, ficar comprando imóvel, ficar fazendo Airbnb, empreendimento, do que aportar em ações, cara. Vai ganhar muito mais e vai perder muito menos. Ambev, empresa gigantesca, dona de uma porrada de marca, consumo cíclico, baseado em vício, caixa líquido, muita liquidez, é uma empresa muito redonda, de fato. Mas eu não curto muito ela. Não vou ficar dando motivos aqui não, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, já tá grande já. BTG Pactual, cara, que tristeza. Pra mim, mano, só pelo gráfico de lucro, a empresa é excelente. Inclusive, BTG dando mais lucro que Santander, cara, incrível. Muito louco, cara. Pra mim, Santander é muito bosta. Mas assim, eu não boto meu dinheiro em BTG. Apesar, de eu utilizar o BTG, cara, a corretora que eu utilizo, acho excelente. Eu não boto meu dinheiro em BTG por 2 motivos. Não tem liquidez nenhuma, nem na ON, nem na PM. Você é obrigado a comprar Unity. Em pleno 2025, obrigado a comprar Unity, cara. Pra mim, é um sinal de má fé, ainda mais vindo do BTG, que já se meteu em rolo de prisão de CEO na Lava Jato, rolo de insider trade na Itália, rolo de investigação pela CVM, e tudo é absolvido. Se eles eram sempre inocentes em todos os casos, não sei. Mas eu não duvido nada, aqui também é um esquema de corrupção enorme. E toda a merda que eles fizerem, praticamente eles vão ser absolvidos, vão dar um jeito. Pelo menos foi isso que aconteceu até agora. Então eu não boto meu dinheiro em BTG, apesar de a empresa ter números excelentes, ter uma rentabilidade boa no longo prazo. Muito boa, aliás. Esses são os motivos pelos quais eu não compraria BTG. Prio, gráfico de lucros não me agrada muito. A empresa explodiu a cotação por conta da explosão do lucro. Também você vê que ela vem de uma base bem fraca, até de prejuízos. Acredito que esses prejuízos foi por conta de um investimento mal feito que elas fizeram no passado. Então, saiu de uma base muito ruim, de prejuízos. Consequentemente, a cotação na época tendeu a 0, para um lucro extraordinário, né, recentemente. Por isso essa explosão da cotação. Já tem mais de 10 anos de lucro consecutivo, já entraria no radar, mas é uma empresa assim que não me agrada tanto por enquanto. Eu busco mais solidez, deixa eu ver como é que vai ficar o gráfico de lucro daqui a alguns anos, aí eu penso se eu boto na carteira ou não. BB Seguridade, não tem nem o que falar, perenesaço. No setor de seguro, se eu não me engano, o Banco do Brasil tem mais a ver com o agro, né? Excelente escolha, paga bons dividendos, né? A galera se amarra. TOTS é excelente também. Empresa com caixa líquido e gráfico de lucros aumentando no longo prazo. É por isso que a TOTS também explodiu recentemente, por conta dos lucros delas explodindo. Veja que a empresa andou de lado por um tempo até caiu o lucro. Consequentemente, a cotação também andou de lado e caiu também quando o lucro caiu. Por conta disso, muitas sardinhas aí ficaram no meio do caminho, perdendo muito dinheiro. Porque não é qualquer um que aguenta essa lateralização e também essas quedas que acontecem no meio do caminho do lucro. Ainda mais quem fica acompanhando o balançozinho da empresa. Se o cara comprou TOTS e viu, a empresa andando de lado 5 anos e depois caindo o lucro, cara, essa pessoa vendeu, com certeza. Além de ter perdido por custo de carrego por conta da inflação, perderia também por conta da queda da cotação. A gente vê Bradesco de novo, só que agora final 3, CEMIG, empresa interessante, gráfico de lucros ok, bonifica com uma certa frequência, mas assim, não é uma das elétricas que mais me agradam, né? Mas nada contra também a CEMIG. TIM, caixa líquido, mas esse gráfico de lucro dela, cruz credo. 20 anos andando de lado, aí sobe, depois volta de novo, aí sobe, depois volta de novo, não acho interessante. Por medo do dividendo, aí se amarra, né? Engie, excelente. Olha o gráfico de lucro da Engie, que bonitinho. Uma das melhores elétricas aí, disparada, né? Transmissão Paulista, polêmica essa aqui, minha opinião, hein? Não gosto de Transmissão Paulista. Não invista, apesar de ser uma empresa que, rentabilizou bastante aí, cara. Trouxe um bom retorno pros acionistas ao longo do tempo. Não tem liquidez nas ONs, eu só invisto em final 3, rapaziada. Eu tenho meus motivos, minhas explicações, eu não vou ficar dissertando sobre isso no vídeo, porque não tem nada a ver. Um dia eu faço um vídeo só sobre isso. Mas enfim, tem liquidez nenhuma nas ON e também tem tag along de 80%. Passo longe dessa daí. Não me faz falta nenhuma. CSN Mineração. Cara, o negócio fez IPO em 2021. Totalmente descartável. Nos meus critérios, é uma empresa interessante de ser estudada. Mas cai naquilo que eu falei, cara. Tem que ter tempo de bolsa, mano. Porque olha só, vamos lá. Ela entrou em 2021. Aí deu análise de dados desde 2017. Aí tá lá, dando lucro, 2017, 18, 19, 20...
21 entrou o dinheiro do IPO, aí subiu o lucro, e essa subida de lucro foi o quê? Operacional? É o dinheiro do IPO entrando e inflando o resultado? Não sabemos. Aí nos anos seguintes caiu o lucro, mas seguiu dando lucro. Aí hoje, estamos aqui em 2025, registrando um prejuízozinho. Ou seja, necessita de mais tempo de análise, mais tempo de lucro consecutivo. A empresa é muito neném na bolsa. Próxima empresa, Caixa Seguridade. Setor ótimo, perene, né, de seguros. Empresa também gigantesca, que é a Caixa, mas ela é neném da bolsa também. Fez IPO em 2021. Com os dados anteriores que ela forneceu, já temos aí 10 anos de lucro consecutivos. Pra mim, é um caso, aqueles casos raríssimos, que apesar de ter sido IPO recente, dá pra gente relevar e decidir colocar na carteira, porque é uma empresa mais previsível, né? Os lucros futuros. Então, acho uma empresa interessante. Sanepar, ok. Pra mim, a melhor de saneamento, aí tem essa SMG ali embaixo. Pra mim, troca Sabesp, CSMG, tudo por Sanepar. CPFL, energia, pô, maneiro também, cara. Pô, tá começando a entregar uns resultados interessantes. Gráfico de lucro tá crescendo, tá fazendo dever de casa. Mas é uma também que testa um pouquinho os sócios. E aí a gente começa a entrar em tópicos sensíveis, né? Que são a área de empreendimentos, engenharia. Acho que tem 3 empresas na carteira que são desse setor que eu não sou muito ligado. Mas de qualquer forma eu vou estar trazendo aqui minha opinião. Cirela. Tá andando de lado 1 zilhão de anos. Por quê? Porque o lucro tá andando de lado há 1 zilhão de anos. Não gosto do setor também, não teria na carteira. Marco Polo, empresa aí do setor de material de transporte, fabrica aí um monte de ônibus. Da próxima vez que você for pegar o ônibus, ver a marca do ônibus, provavelmente vai ser da Marco Polo. É uma empresa com lucros consecutivos, né, cara? E ela deu essa explodida recente porque o lucro explodiu. Dívida baixíssima, mas uma empresinha complicada, cara. Nada previsível. O gráfico de lucros não me cresce muitos olhos, mas tem gente que ganhou uma grana boa aí nela, cara. Por exemplo, o Fundo Alasca lá, né? Analisando a empresa, analisando os balanços, conseguiu antecipar esse crescimento dos lucros, e aí, quando a cotação explodiu, eles ganhou um dinheirinho bom nisso. Direcional, vem crescendo um monte aí na bolsa. Por que cresceu? Porque saiu de prejuízo para um lucro gigante. Mas você vê ali que por muito tempo, mano, ficou andando de lado, aí deu prejuízo. Cara, o que vai ser dessa empresa pra frente, velho? Ainda mais nesse setor. Então, não me agrada, mas tá agradando bastante essa sardeada, né? Comprando aí no topo, depois de ter subido um monte, aí vai que a empresa volta a dar esses lucros medianos que ela tava dando, aí dá prejuízo de novo, aí pronto. O cara comprou agora aí, ó, no topo, aí depois quando a cotação começar a ajustar porque o lucro, sei lá, começou a cair, aí o cara vai ficar frustrado com a vida e vai ficar falando que a bolsa é cassino. Mas pode continuar subindo o lucro, né? Sei lá, não é um case que me agrada. Agora a última parte da tabela, Cury. Outra empresa nesse segmento de construção, não gosto do segmento, mas também no descarte, tudo vai depender do gráfico de lucro. A Cury, ela fez IPO em 2020, muito pouco tempo, então eu descarto totalmente. E é aquilo que eu falei, ó, forneceu dados desde 2017, esse aumento de lucro, quanto é realmente de melhora operacional, de inovação, e quanto é por conta do dinheiro que entrou do IPO? Eu não sabo. Não sou eu que vou ficar perdendo meu tempo analisando empresa, RI, essas bobagens aí que eu, pra mim, tô nem aí. Só olha o gráfico de lucro praticamente e já era. A empresa tá subindo, por quê? Porque o lucro tá subindo, mas será que vai ser sustentável isso? Será que os lucros vão continuar constantes e crescentes? Eu não sei. E eu que não vou botar meu dinheiro aí no momento. Mais pra frente, daqui a alguns anos eu volto, vejo o gráfico, e se tiver ainda um gráfico interessante como tá agora, no momento, ela tendo mais tempo de bolsa, aí eu boto na carteira. Unipar tem dívida equilibrada, gráfico de lucros consecutivos, já teve aí uma época de prejuízo, tá bonificando bem, mas não é uma empresa que brilha meus olhos. Inclusive tem uma história muito engraçada, cara, a respeito da Unipar. A Unipar fez o Barsi ganhar muito dinheiro, né? Ele comprava quando a empresa tava lá, dando prejuízo, tava centavos, e hoje em dia é um case de sucesso da carteira dele. Porém, ele não fala dos perrengues que ele passou, cara. O filho dele já falou em podcast que o pai não aguentava mais ter empresa em carteira, que só ficava andando de lado, só caía, que quase ia se desfazer da posição, que a empresa era uma merda, e depois que a empresa deu o turnaround e cresceu um monte, aí é isso, comprei a Pechincha e fiquei rico demais. Não conta as dores do processo, né? Ô, Dr. Prev, mano, empresa redondinha, olha o gráfico de lucro aí, não tenho nem o que falar. Não tem dívida, uma das empresas mais redondinhas da bolsa. Cresce devagar, mas, pô, tá indo, no tempinho dela. Muito interessante a empresa. Fresli, empresa excelente. Olha o gráfico de lucro aí explodido. Por isso que a cotação explodiu. Uma das empresas que também cresceram um monte. A única coisa que me desagrada é esse tag along de 80%. Mas de resto, empresa super, hiper, mega redonda. Intelbras, cara, como eu falei, empresa muito neném também, cara. Fez IPO, sei lá, em 2020. Tá dando lucro até agora, deu informações de lucros passados. Mas precisa de tempo pra analisar. Não dá pra botar na carteira um negócio assim tão novinho no mercado. Tem praticamente caixa líquido, mas é isso. Não tem como. É neném. Metal leve, excepcional. Empresa excepcional. Tem praticamente caixa líquido. Pô, o gráfico de lucros crescente, bem bonitinho.
distribui praticamente tudo que recebe, né, em dividendo, e rentabilizou bem até agora os acionistas, então, ótima empresa. Banco ABC, mano. O troço só tem PN. Nunca entraria na minha carteira. O gráfico de lucros é até interessante. Você vê que o gráfico é crescente, né? Mas, pô, tendo aí os bancões bambando, tá ligado? Pô, não gosto, mano. Pra mim é inventar moda. E aí finaliza com o Sanepar, Sapre 4, agora o final 4. Tá bom, excelente empresa, já falei sobre. Então essa é a composição da carteira, rapaziada. Tem muita exposição em banco, como a gente pode ver. Se a gente for considerar Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, ABC, BPAC, deve estar passando entre os 40% da carteira, ou tá próximo disso. E assim, tem algumas empresas que eu considero excelente: Itaú, Sanepar, B3, Banco do Brasil, VEG, BB Seguridade, Caixa Seguridade, Engie, TOTS, Odontoprev, Frasli, Metal Leve, mas tem algumas que não me agrada, cara. Então essa é a minha opinião sobre a carteira, que é variável, rapaziada. Então daqui a um tempo pode estar com uma composição totalmente diferente. Agora o pior de tudo, rapaziada, é a questão da taxa. Tem taxa de administração, 0,75 ao ano. Parece pouco, mas no longo prazo faz diferença. Ó, continha rápida porque o vídeo já tá enorme. Vamos supor que você vai conseguir com esse índice aí uma rentabilidade bruta de 15% ao ano. Não tô tirando inflação, fazendo continha não. Rentabilidade bruta. A taxa, descontando a 0,75, seria 14,25. Em 30 anos, se você tivesse feito um aporte inicial de 10 mil e depois aporte mensais de R$500, sem a taxa você teria 3.189.760 e com taxa 2.645.540. 544 mil reais a menos que você teria no longo prazo por conta da taxa. Quanto maior o seu rendimento bruto, maior o valor em taxa que você vai deixar na mesa. Vou dar aqui um outro exemplo com uma rentabilidade bruta de 13%. Em 30 anos, sem a taxa, você teria no final um patrimônio de 2.163.330. Considerando aquele mesmo cenário, aporte inicial de 10 mil e aporte mensal de 500. E com taxa 1.788.269. Uma diferença aí de 375 mil reais. Ou seja, 375 mil reais foi pra taxa. Eu não recomendo ETF. Pô, por que você não vai comprar as merda dessas empresas aí que tá aí, você mesmo, e deixa quieto? Por que tu não compra o curso do cara, mano? Por que você não compra lá a UVP, aprende a investir com o cara lá e investe você sozinho? Pra quê, mano? Botar dinheiro em ETF, velho? Pô, pra investir em ações não tem segredo não, é só você ter uma estratégia, comprar e deixar quieto, esquecer e viver sua vida, parar de ficar vendo vídeo de notícia, parar de ficar seguindo opinião de assessor, parar de ficar comprando fundo, parar de ficar seguindo dica quente, é só seguir a estratégia, comprar e deixar quieto, viver sua vida como se o mercado nem existisse, cara. Então assim, nenhuma necessidade de você investir em ETF, tanto aqui no Brasil como em qualquer outro lugar. Caraca, vou comprar esse IP 500, sei lá o que das contas. Pô, cara, abre lá, mano, uma conta na IBRKR Brokers lá, aprende a investir com a estratégia aí de alguém, mano. Por exemplo, do cara aí, do Raul Sena, lá na UVP, seleciona os ativos, compra e deixa quieto na carteira, cara. Pô, ETF é coisa de gente preguiçosa, mano. Papo reto. Gente preguiçosa que às vezes não sabe o que tá fazendo e que quer perder dinheiro. À toa, dinheiro à toa. E aqui eu tô me referindo às taxas, né? Óbvio. Então eu, Logan, não recomendo esse ETF e nenhum outro. Mas recomendo que vocês acompanhem o canal do cara. O cara faz um trabalho bom. Já dei uma olhada no curso dele, assim, por vídeos. Sei que por dentro é um curso muito bom. Espero um dia o meu curso também ser um curso com a mesma qualidade dentro da plataforma. Falo de gravação, design e tudo. A plataforma por dentro é bem bonita, pelo que eu já vi por aí. Aí você vê uma aula e depois tem questão pra tu resolver antes de ir pra próxima aula. Muito interessante. Então, pô, cara, vai lá, compra o curso do cara, se tu tiver condições. Aprende a investir com ele, se você confia nele, né? Pô, tá comprando a UVP11 porque tu confia no cara. Então vai lá, compra a merda do curso do cara, velho. E aprende a investir sozinho com base na estratégia do cara. E replica e deixa quieto na tua carteira e tu não vai pagar taxa nenhuma. Pô, não faz sentido? Então é isso, rapaziada. Muito obrigado por vocês terem assistido até aqui. Vocês sabem que eu sou eternamente grato por isso. Caraca, esse foi um dos vídeos mais longos que eu gravei. Tá maluco, não aguento mais. Valeu, valeu. Deixa um like aí se tu é a sardinha raiz.